no livro de Êxodo, no capítulo 14. E vamos ler alguns versículos. Querido e amado Deus, sabemos que o Senhor tem recebido a nossa adoração, Pai. Agora precisamos imensamente que o Senhor fale conosco e nos socorra, Pai, e nos ajude. E como sempre, estenda teu braço forte para nós. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Êxodo 14, do 9 ao 14 também. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a Moisés, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós. Amém. Podem se assentar. Como tratamos já deste assunto em cultos passados, primeiramente eles tiveram a redenção pelo sangue, quando expuseram o sangue nos umbrais da porta. Eles creram na palavra de Deus que havia dado através de Moisés, seu servo. E por crerem na palavra e a porem em prática, eles tiveram redenção pelo sangue. Eles foram livres da escravatura. Eles receberam redenção, soltura. Eles viviam há 430 anos no Egito. Porém, o faraó, que fora bondoso para os filhos de Israel, aquele que honrou o dom de José, que era o faraó Sete, ele não estava mais. E um outro faraó, que não reconhecia os feitos de Deus através de José, reinava agora. Ramsés, um faraó mau, ungido, com um espírito terrível contra os filhos de Deus. E os capatazes egípcios, eles açoitavam os filhos de Israel, e eles viviam debaixo do jugo de Israel. Mas eles lembraram da promessa, e Deus moveu um casal, Joquebede e Arão, a orar. E eles começaram a orar. E Joquebede teve um filho. E era a chegada do libertador, Moisés. E esse libertador foi livre das águas lamacentas, profundas do rio Nilo, onde os meninos eram jogados. Porque o rei estava sabendo da notícia que eles esperavam um libertador. Então não deixava que meninos sobrevivessem. Mas Deus pôs um sentimento de mãe no coração das parteiras e pouparam Moisés.
E sabemos que Moisés foi criado lá no palácio. Veja, como um filho da filha de Faraó. Mas quando ele descobriu a sua linhagem, quando ele descobriu a sua identidade, ele deixou toda a pompa, toda a riqueza, todo o ouro, toda a vantagem. Tudo que havia no Egito de melhor estava a seu dispor. Mas ele viu algo maior. Ele foi revelado que ele fazia parte de um povo que esperava por uma promessa. E ele se fez parte desse povo amassando barro lá embaixo. Mas ele tentou fazer com suas próprias mãos, matando o Egito e provocando um motim no Egito. Mas os próprios filhos de Israel desconfiaram de sua liderança. Ele fugiu e estivera no deserto por 40 anos, até que Deus o comissiona para voltar ao Egito e libertar o seu povo. Então Deus estava agora com Moisés, e eles expuseram o sangue no umbral da porta, porque haveria morte se não tivesse o sangue ali. E quando eles saíram felizes, rejubilantes. Mas como vimos no culto passado, Deus prometera a terra para eles, como Deus prometeu tudo para nós. Ele prometeu felicidade, Ele prometeu alegria, 100 vezes mais aqui até. E depois disso a vida eterna. Mas Ele nunca disse que seria fácil. E quando eles chegaram no Mar Vermelho, os problemas surgiram, porque Faraó veio em seu encalço, e eles conheciam o coração daqueles soldados, e eles sabiam o que queria dizer Faraó perseguindo eles, porque eles apanhavam, eles temiam, eles cresceram como meninos, como meninas, mulheres, moças, moços, vendo aqueles capatazes e aqueles egípcios batendo neles, sangrando, e matando eles, seus pais e tudo. E agora eles foram encurralados, e o mar estava à frente, e montanhas ao lado, e Faraó vinha ali, e eles disseram: Moisés, não havia sepulcro no Egito, para nos trazer, para morrermos aqui? Mas veja, você também saiu do Egito, você expôs o sinal, você creu na mensagem da hora, não creu? Mas de repente você se encontra numa situação onde um inimigo feroz vem no seu encalço. Esse inimigo é um problema, esse inimigo é uma situação, esse inimigo é uma enfermidade, esse inimigo é um exame que chegou em sua porta e você está sem saber o que fazer. Mas, através do nosso Moisés, Deus disse que nós seríamos um exército invencível, uma super raça. E Moisés olhou para a promessa e, por inspiração, ele disse: fiquem quietos, não temais, vede o livramento do Senhor, vede o que Ele fará hoje por vós. E ele disse: porque aos egípcios, e ele disse aquilo por pura inspiração, aos egípcios que vistes hoje, nunca mais tornareis a ver. Os problemas que estáis vendo hoje, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Agora o próprio Moisés, depois de ter dito isso, começou a clamar a Deus, a clamar a Deus. E talvez ele se retirou ali para um lugar e começou a clamar a Deus: o que é que eu faço, Senhor? Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha esse povo, Senhor. Deus falou: Moisés, por que clamas a mim? Porque Deus já havia falado com ele e já havia comissionado ele: Moisés, tu serás a minha boca, tu falarás e eu estarei em tua boca. Por que clamas a mim, Moisés? Disse Deus: diga ao povo que marche.
Diga ao povo que enfrente. Você saiu do Egito? Você deixou o Egito. O Egito é um tipo do mundo, é um tipo da denominação, um tipo da idolatria, da religiosidade. Não, eles saíram do Egito para adorar a Deus com liberdade, para ter um encontro com Deus lá no deserto. Mas os problemas vieram atrás, para impedir essa adoração, para impedir essa conquista. Agora Deus, de propósito, fez eles caminhar para um lado, fez eles caminhar para o outro, para que Faraó olhasse e dissesse assim: eles estão perdidos. E Deus endureceu o coração, diz o profeta. Deus põe arreio nos problemas, para que eles surjam em teu caminho, para que você aprenda a confiar nele, para que você tire o olho do médico. Tudo bem ir no médico, mas o médico não é a solução. O médico prescreve uma receita. Tudo bem, você pode tomar o medicamento, mas o medicamento não é a solução. Você vê o mar à sua frente, você vê o teu maior inimigo em teu encalço, mas você saiu do Egito, você creu na mensagem da hora, você creu na palavra do profeta enviado por Deus, você creu na comissão debaixo da coluna de fogo. O que diz a Bíblia? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Você tem coluna de nuvem? Você tem coluna de fogo? Você tem um profeta? Você tem um Deus que é o Deus desse profeta? Então por que o desespero? O que está te causando pavor? Medo? Desconforto? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. Deus tinha um plano em mente, e Deus começa a avisar a Moisés: Moisés, vai acontecer assim, a hora que eles verem a avenida que eu vou fazer no meio do mar, eu vou endurecer o coração deles, para que eles entrem no mar. Deus já abriu o mar, eles avançaram o mar adentro, porém o problema continuava, a enfermidade continuava, o resultado negativo dos exames continuava, mas Deus tinha um plano. Deus é um Deus de propósitos, Ele não perde o controle da situação, não. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no mar atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Quando o inimigo se aproxima muito, Deus muda de posição. Aí você olha para frente e diz assim: meu Deus, eu estou sozinho. Eu sentia Deus aqui, eu via Ele aqui, Ele estava bem aqui, mas agora eu estou sozinho. Não, Deus mudou de posição. Deus se colocou na retaguarda para impedir o progresso, o avanço do inimigo. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel
se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Que anjo era esse? Era um pilar de fogo. Pois nosso Deus é um fogo consumidor. A coluna de nuvem e a coluna de fogo se parou atrás do povo de Israel. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. O espaço que havia entre eles, Deus se posicionou ali. Entre o campo dos soldados egípcios e Faraó e o campo onde estava o povo de Deus. E a nuvem era a escuridão para aqueles. Eles olhavam para a nuvem e diziam: o que essa nuvem tinha que aparecer nesse tempo? O que tem a ver essa nuvem aqui no meio desse povo? E a nuvem era a escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você sabe que a nuvem, ela é escuridão para muitos. Eles tentam encarar a nuvem e ofusca-lhe os olhos, mas para nós é clareza no caminho. Aleluia, é a revelação, é a plena redenção que tem vindo. Deus os havia tirado do Egito. Sim, o cordeiro foi imolado. Os cordeiros foram imolados no Egito, mas Deus haveria de dar a eles plena redenção. Porque mesmo que os cordeiros morreram no Egito, eles morreriam ali se Deus não continuasse o processo da redenção. A redenção era colocá-los de volta em sua terra. Redimir quer dizer trazer de volta, restaurar. Nosso cordeiro morreu na cruz do Calvário, mas agora nós estamos em uma outra etapa da redenção. Por isso cantamos: redimido, redimido, estou voltando. Agora, para uns isso é escuridão, é letra estranha, é algo que eles nunca ouviram falar. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridão para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Eles puderam dormir ali. O inimigo estava tão pertinho. Eles estavam todos apavorados lá atrás. Eles estavam todos queixosos e quase que a blasfemar. Não havia sepulcros no Egito. Porém agora, quando eles viram que Deus fez frente ao exército de Faraó, eles podiam à noite descansar. A mãe podia dizer: filho, pode dormir tranquilo, o inimigo não vai se aproximar de nós, está tudo bem. Olha ali o anjo do Senhor, está olhando aquela nuvem, está olhando aquela coluna de fogo, é o Senhor que desceu para nos dar livramento. Veja, lá está o profeta dele, lá está o servo dele, Moisés com o cajado levantado, e Deus começou a ferir as águas, e começou a fazer uma avenida dentro do Mar Vermelho. Aleluia. E adiantando, você sabe que depois os soldados egípcios e Faraó e seus cavalos, eles todos morreram afogados, não foi? Deus fechou aquelas paredes de água e eles morreram afogados. A inspiração que Moisés teve: os egípcios que vistes hoje, nunca mais tornareis a ver. Aí alguém incrédulo tentando explicar a Bíblia através me fugiu a palavra, não, através da ciência, através de realismo,
através de uma sensatez. Então disse assim: não, é que deu uma maré muito baixa e o mar ficou bem rasinho. E eles passaram pelo mar com aquela maré baixa. A Bíblia diz que eles passaram o mar em seco. Aí algum pregador, cursado em algum seminário teológico, olha, porque havia uma grande vazante e uma grande maré baixa, aconteceu ali e eles cruzaram. Aí a irmãzinha: aleluia, glória a Deus, tu és poderoso, Senhor, tu és um Deus de milagre. Irmã, eu estou dizendo que não foi algo sobrenatural, foi um acontecimento da natureza. Não, pastor, pregador, é isso mesmo, é que olha, o milagre foi maior ainda, porque nessa aguinha rasa, os soldados egípcios morreram tudo afogados. Aleluia! O milagre foi maior ainda, então. Que coisa! Mas não, a Bíblia diz que Deus abriu o mar e eles passaram em terra seca. Você crê nisso? Nós cremos num Deus de milagres. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O povo estava ali, e talvez os soldados com o coração endurecido, e os capitães egípcios tentando bloquear, tentando achar uma fuga, tentando ultrapassar aquele pilar de fogo, aquela coluna de nuvem, e o povo de Deus dormindo ali tranquilo. O problema estava bem ali, mas Deus estava agindo lá, e Deus soprando sobre o mar, a noite inteira, Deus soprando sobre o mar, com um vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Deus permitiu eles entrarem. Mas sabe o que é que Deus fez? Deus foi para o meio dos carros de Faraó e começou a alvoroçar ele. E Deus dava chute com seus anjos em roda de carroça, e quebrava as rodas das carroças, e quebrava cabeçote de carroça, e partia as curiamas dos cavalos. Olha o que diz a Bíblia: e aconteceu, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Esta enfermidade, se ela persistir, mas não esqueça, o anjo do Senhor está cuidando dela. Ela não vai ter avanço, não. Chegou o dia de se apossar do que é nosso. Aleluia! E eles andavam dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Aleluia! Porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua mão direita e à sua esquerda.
Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés seu servo. Aí no capítulo 15 eles começam a ter um culto de adoração, e louvando ao Senhor, e adorando ao Senhor, depois que seus inimigos morreram afogados. O que te causa medo? Os exames que vieram piores? Não esqueça, Deus é um Deus de propósitos. Qual é a tua preocupação? Eles sabiam que aquele exército os esmagaria, não deixaria uma criança, não deixaria ninguém, mataria todos ali. Eu sei que você sabe a gravidade do problema, mas não olhe para a gravidade do problema. Olhe e vede o grande livramento que o Senhor Deus vos dará. Deus ficou olhando. Deus deixou os cavaleiros e seus carros e os soldados entrarem mar adentro, mas Deus ficou olhando o último. Deus ficou olhando para o calcanhar do último, e eles foram caminhando, e eles foram indo, e Deus ficou observando o calcanhar do último, e Deus não tirou o seu olho do calcanhar do último. E quando o último tirou seu calcanhar do meio das águas e se pôs do outro lado, Deus fechou o mar. Deus fica observando a tua atitude. O que vamos fazer diante dos problemas? Nos desesperar? Qual é o maior problema? Qual é o maior? O problema ou o Deus que você serve? Todos os soldados de Israel olhavam para o gigante Golias e diziam: ele é muito grande, é impossível vencê-lo. Aí chegou um pequeno moço, Davi, com a unção de Deus sobre ele, e olhando para a promessa de Deus, ele olhou para o mesmo Golias que os outros olhavam, e ele disse assim: é muito grande, é impossível errar, eu acerto ele, eu vou contra ele em nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! No Salmo 46, versículo 9 e 10 diz assim: Deus faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, quebra a roda de carroça. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, disse Davi. Fique tranquilo, aquietai-vos, não te desespere, você tem um grande Deus. Deixa eu ler o que o profeta diz aqui na mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 132. Quando o problema começa a lhe fazer frente, a enfermidade por todos os lados, problemas por todos os lados, o anjo do Senhor aparece, coloca-se entre você e a enfermidade, e fica aí na frente, desafiando você a tomar a palavra de Deus. Foi ele que disse: eu sou o Senhor que te sara. É a sua palavra que diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre si. Não é questão minha, é questão de crer na palavra dele. E devemos crer na palavra dele. Eu creio que se você deseja realmente ver algo acontecendo em sua vida, com um familiar, você não está me ouvindo de uma maneira comum. Se você está assim, Deus não tem nada para te oferecer.
Porque disse Moisés: não temais, vede, ficai em expectativa, observe. O que você veio fazer aqui se você não crê? Eu digo isso porque fico olhando a expressão de alguns rostos e ouve a palavra como se estivesse ouvindo o noticiário passar no rádio ou na televisão, seja o que for. Talvez dão mais importância. Esteja em expectativa. Não temais. E vede o livramento que o Senhor vos dará. Ele coloca-se entre você e a enfermidade. Deixa eu falar algo para os pequenos, para os filhos, para as crianças, para as meninas, para os meninos, para os moços, adolescentes. Certa vez na Bíblia houve uma mulher que a morte chegou. Morreria ela e seu filho, chamado Ismael. Ela não tinha culpa daquela situação, mas um quadro estava se desenrolando. E ela foi expulsa de seu lar, porque a palavra dizia que a serva não herdaria, o filho da serva não herdaria com o filho da legítima, que era Isaque. Ela saiu com uma provisão de água para a caminhada, mas a água findou-se na caminhada. O problema chegou. Não havia uma fonte, não havia um córrego, não havia nada. Para ela chegar em desespero, que a Bíblia diz que ela começou a orar a Deus. Agar. E seu filho Ismael era filho de Abraão, que veio através de uma vontade permissiva. Agora veja o livramento que Deus deu para Agar. Quando a água acabou, quando o problema chegou, quando ela leu o exame, quando o médico buscou palavras para o impacto não ser muito grande, eu vi um médico desesperado na minha frente. Ele não sabia como me contar. A minha esposa estava junto. E eu disse: a situação é difícil, porque eu vi o médico apavorado. Ele pensou: como é que esse homem está vivo? Ela estava Agar orando. E seu filho, quando viu a mãe orando, viu o filho, viu crianças. Quando viu o problema sério, seríssimo, falta de água no deserto, morreriam de sede, secariam ao sol. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu. E eu não sei o que aconteceu ali, mas apontou para a mulher onde estava a água. A Bíblia diz: Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração do menino. Ore por tua mãe, ore por teu pai, filha, filhas, filho, ore pelo pai. Deus ouviu a oração de Ismael, respondeu naquela hora de crise, na hora de dificuldade. E pela experiência que eu tenho como pregador, de uns 10 minutos para cá, eu não estou mais falando sozinho. A mesma coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel, que se parou ali no mar, entre eles, e o problema está aqui.
Ele se para entre você e esse problema, entre você e essa situação. Ah, mas o inimigo luta para impedir a bênção do povo de Deus, mas agora mesmo ele está sendo escorraçado, porque a coluna de fogo está aqui, o mesmo ontem, hoje, eternamente, o grande eu sou. Deus havia dado a Israel a promessa de que eles entrariam na terra. Havia 1 milhão, provavelmente, de homens chegando para persegui-los, para pegá-los e cortá-los como um bando de animais. Mas o anjo do Senhor, o qual estava ali para levá-los à terra prometida, do outro lado estavam todas as bênçãos. O anjo do Senhor levantou-se do arraial e foi colocar-se entre eles e o perigo. Ele ainda faz isso, diz o profeta. Ele abrirá caminho. Oh, eu simplesmente o amo por isso. Você o ama? Ele abrirá caminho para cada pessoa enferma, assentada aqui neste momento. Ele já abriu o caminho. E ele encontra-se entre você e o problema. Eu sei que ele está aqui neste momento. Você pode me chamar de fanático se desejar. Eu não sou responsável pelo que você diz, porém sou responsável pelo que eu digo diante de Deus. Mas aquele o qual dirigiu os filhos de Israel, ele está aqui. Não é de se admirar que Davi disse: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Ali de pé o anjo de Deus foi diante do exército de Israel e se removeu e se colocou entre eles e o inimigo. E o anjo do Senhor está esta noite entre cada indivíduo aqui e o inimigo. Eu sei do que estou falando. Eu sei, enquanto aqui de pé na plataforma, diante deste pequeno grupo de pessoas esta noite, eu sei que Deus se humilhou, descendo da sua glória, e está de pé nesse edifício, agora, se simplesmente você ousar se mover na palavra de Deus. Veja, se ele não se mover diante de você, observe, ele se moverá. E ele ficou entre o exército e os egípcios. Ele está se pondo entre você e a sua enfermidade. Ele está entre você e seus pecados. Por quê? Estamos no êxodo da igreja. O Egito sempre foi chamado de mundo, e quando Israel saiu, recordem, eles eram membros de igreja, mas depois do sangue do pacto ser feito, se tornaram os circuncisos de Deus. Se você observar, enquanto os filhos de Israel que saíram das trevas e aceitaram a luz, quando eles estavam com problemas, a luz voltou, e eles dormiram a noite toda. Enquanto eles estavam dormindo, Deus enviava um vento soprando através do mar, abrindo caminho de escape. Aleluia ao Cordeiro. Estou tão feliz por ter sido cheio do Espírito Santo esta noite. Enquanto estamos dormindo, regozijando, descansando na promessa de Deus. Deus lhes prometeu abrir caminho de escape. Enquanto descansavam nesta promessa, Deus estava lá diante deles, abrindo caminho. Cada homem e mulher esta noite que aceitar a Jesus Cristo nestes termos, o Espírito Santo, enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver descansando na sua promessa, talvez você esteja aleijado, cego, talvez não possa ouvir, talvez não possa ver, talvez você esteja enfermo, com problema do coração, câncer, ou algo assim, moribundo.
aceite a luz esta noite e descanse nela. E o vento chegando como um vento poderoso e forte no dia de Pentecostes, se moverá por ali e abrirá caminho para você, para que você atravesse o vale da enfermidade, direto para a terra da saúde novamente. Você passará através daquela terra de religiões frias, formais, embaraçadas, indiferentes para um coração cheio do Espírito Santo, feliz, jubiloso, cheio de gozo. Aleluia! Na mensagem redenção em plenitude e regozijo, o qual é o nosso próximo assunto, na próxima oportunidade. Eles foram salvos. E eles foram circuncidados, eles estavam sob o sangue, mas ainda assim Faraó, o inimigo, ia destruí-los, matá-los, todos bem ali no deserto. Então Deus mostrou o seu poder de redenção para o corpo deles também, entendeu? Sabe o que estou falando? Redenção pelo poder. Então, quando o inimigo estava para atacá-los, a grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel, chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte. Deixe isto infiltrar por alguns minutos. Podem ver do que estou falando? Agora, para cada crente aqui, filho de Deus, nascido de novo, quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente, quando a morte chega, o anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade. Agora, se você deseja correr diretamente para ela, o problema é seu. Mas você não precisa. Está vendo? Ele está entre você e a morte. As pessoas têm dificuldade em crer nas promessas de Deus. Mas tudo que o médico fala, ela aceita, se deprime, porque o médico disse, eu sei que o médico disse, diante do alcance dele, do conhecimento dele, mas maior é a palavra de Deus. Aleluia! Satanás manda uma encomenda para você, para mim, para a tua casa, para a tua família. Ele mandou uma enfermidade, porque Deus não adoece seus filhos. Deus pode permitir, por alguma situação, mas quem traz a encomenda é Satanás. Ela vem em seu nome. Quando o correio traz uma encomenda, e há alguma coisa de suma importância, que só você pode receber, você tem que assinar aquilo. Se você disser, eu não quero receber isso aí, pode levar de volta. Ele coloca assim, não aceito, e leva de volta. Agora você vai aceitar? Faz um X bem grande assim, devolvido. Eu devolvo essa sinceridade, essa enfermidade eu não aceito. Eu requero a minha saúde. Mas tem teu nome, é uma encomenda para você, mas eu não quero. Eu não aceito, eu reprovo. Aleluia! Por que clamas? Fala. Deixa eu falar algo. Sentimento de comiseração não move Deus. O Senhor, eu sou coitadinho, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Isso não move Deus. Isso irrita Deus. Sentimento de comiseração. Não, Ele quer que você confie em sua palavra. Você não é um coitadinho, não. Não, você não é uma gentinha acovardada. Você é filho e filha de Deus. Aleluia.
Sentimentos não movem Deus. Davi, quando olhou aquela situação, ele não pediu a Saul: olha, me dá aí uma semana de jejum e oração, eu vou buscar a vontade de Deus. Não, não. Ele disse assim: ó, eu vou contra esse gigante aí. Eu vou. E sabe o que ele falou? Ele nem orou. Ele disse assim: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele já foi correndo mesmo. Ele disse assim: ó, o mesmo Deus que me entregou um urso uma vez, o mesmo Deus que me entregou um leão uma vez, te entregará, morrerás, Golias. Aleluia. Josué não ficou clamando. Não, Josué disse: para de sol, sol, detenha-te. E o sol parou. E o sol parou. Quando disseram a Sansão: Sansão, aí estão os filisteus, Sansão. E Sansão não ficou assim: meu Deus, e agora? O que eu estou fazendo aqui nessa cidade? Meu Deus, e olhou para a sua vida, e meu Deus, o que eu faço? Não, não, não. Ele chegou lá e a cidade estava fechada, e era um portão assim de bronze, com seus ferrolhos grudados ali, naquelas rochas entranhadas, fechaduras, não tinha como arrancar aquilo. Aí ele só chegou, ele não fez uma oração, ele simplesmente pegou aquilo pela fé, colocou em suas costas, jogou lá em cima da montanha. Isso é fé. A fé não se explica. A fé não se explica. Amém? Amém. Você crê? Amém. Você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Amém. Talvez você esteja um pouquinho temeroso, porque você sabe a situação, mas eu te convido nesta noite a tomar Deus em sua palavra. Dizer: Senhor Jesus Cristo, em teu nome, Senhor, eu creio que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. E a nossa oração nesta noite é: Senhor, cumpre tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Nós não temos em nosso meio mais na terra um dom como aquele que andou aqui. Mas você sabe, eu lendo essa série de mensagens, o irmão Branda disse assim: eu quero semana que vem ter um culto de cura, uma campanha de cura, porque ele estava para ter um trabalho em seu estado, Kentucky. Ele disse assim: eu nunca tive um bom trabalho de cura em Kentucky. Então o profeta passou por situações que ele sabe que o povo não chegou a remover aquela pedra para ver um milagre acontecer, o prodígio, a maravilha. Porque um profeta nunca é bem visto em sua própria terra, diz a Bíblia. Eles diziam para Jesus: fazes aqui na tua terra os milagres que fizeste em outros lugares? Você pode olhar para mim e o diabo te atacar com um ponto de interrogação. Não olhe para mim, olhe para a sua palavra. Olhe para a sua palavra. Olhe para a promessa dele. Eu estou olhando para ele. Eu não poderia pregar uma mensagem dessa se não estivesse olhando para ele. Olhando sempre para Jesus. Eu olho para Jesus. Eu não olho para os exames. Não, não. Eu tenho um Deus que levou sobre si todas as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia! Não, não, o que está te apavorando? Vede o grande livramento que o Senhor fará. Nós estamos ouvindo
suavemente. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crer. Tudo é possível. É a letra desse corinho. Somente crer. Tudo é possível ao que crê. Feche teus olhos. Somente crer. Tudo é possível ao que crê. O profeta disse: há algo especial na letra deste hino que atrai o anjo do Senhor. Porque Deus, Ele disse: sem fé é impossível agradar a Deus, disse Paulo. E é importante para aqueles que se aproximam dele, creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E eu chamo para frente pessoas com problemas sérios de enfermidade. Se você tem uma enfermidade, um problema, mas não é um problema sério, fique aí no seu banco. Jesus Cristo vai te curar. Mas eu chamo pessoas com problemas sérios, que desafia a medicina. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu também não quero provocar emoção sobre ninguém. Eu vou continuar falando desta forma, brando e calmo. Mas não é errado você se emocionar na presença dele. Simplesmente tenha fé. Simplesmente creia. Creia. E eu peço para alguém cuidar dessa máquina e para o Elias vir aqui representar a irmã Marta. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Havia um anjo em Israel que descia e agitava as águas no tanque de Betesda. E havia um homem paralítico. Ele nunca conseguia chegar antes de um outro enfermo. Mas aquele que era maior que o anjo que descia ali, aquele que era o próprio Criador do anjo, estava passando por ali. O anjo mensageiro que desceu nesta era escura, nesse poço, e agitava as águas, e todo que tinha um cartão de oração, um número, que chegasse às águas era curado. Você não vai ver esse anjo. Ele já foi com o Senhor. Mas Jesus está aqui. Ele chegou para aquele homem e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele era paralítico desde a infância. Ele levantou-se em seus pés, pegou sua cama, colocou em suas costas e saiu a caminhar. Era um desafio ele fazer aquilo. Era um sábado e ninguém podia carregar carga alguma no sábado. Era um tempo de silêncio. Esse também é um tempo de silêncio. O sétimo selo é em silêncio, é em secreto. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja agindo. Há um hino que diz: quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando em teu favor. Descansa em suas promessas. Deus está agora soprando com o vento oriental sobre as águas do velho Mar Vermelho mais uma vez. Em tua vida
Eu não quero nem mesmo fazer uma oração por cada um que está aqui. E eu peço que você ore comigo, você que está aí no banco. Não fique com teus olhos abertos. É um lugar onde enfermidades, espíritos serão expulsos das vidas das pessoas. E você não pode de maneira nenhuma, de uma forma irreverente, você pode adquirir algum problema se o fizer assim. Somente os irmãos que estão trabalhando. Senhor, eu não vou ficar aqui clamando a Ti, Senhor. Eu simplesmente vou dizer: cumpra Tua palavra em nosso meio, Senhor. Cumpra Tuas promessas, ó grande Deus. O Senhor já nos comissionou, Senhor. Eu não preciso ter um super dom de cura, porque o Senhor comissionou a todos que crerem. O Senhor disse: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu coloco minhas mãos e repreendo a enfermidade em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo e te reprovo em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, tu estás derrotada em nome de Jesus Cristo. Creia no único Deus. É um pecado não crer. Você deve crer em nome de Jesus Cristo. Seja curada, minha irmã. Veja o mar se abrindo em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade é desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive. Em nome do Senhor Jesus Cristo, enfermidade, eu te repreendo e te reprovo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curada. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Aqui está, Senhor, meu irmão, Pai. Ele está representando sua mãe. Em nome de Jesus Cristo, enfermidade, seja o nome que a ciência te deu, nós te destruímos. Nós esmagamos a cabeça da serpente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O anjo forte que desceu à terra. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Enfermidade no sangue, no fígado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu esmago a tua cabeça, enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, aquele que comissionou a igreja, que seria uma super raça, exército invencível, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te declaro curada, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Somente crer. Aleluia. Você que tem uma enfermidade, continue cantando, igreja. Você que tem uma enfermidade talvez não tão séria como outros, mas coloque-se de pé nesse momento. Levante tuas mãos e eu te declaro curado, curada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Certa vez Eliseu disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Não estamos clamando pelo profeta, estamos clamando pelo Senhor Deus do profeta.
o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Tudo é possível, somente crer. Após passarem o mar, diz a Bíblia, então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me põe por salvação. Este é o meu Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos louvá-lo. Pessoas cruzaram o mar vermelho. Os egípcios que vistes hoje, nunca mais tornareis a vê-los. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de honra, digno de glória, Ele é digno de exaltação.